No ano de 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos da Europa para uma guerra com o objetivo de retomar a cidade de Jerusalém, que tinha sido conquistada pelos turcos. A peregrinação até a Terra Santa retomaria um antigo conflito entre muçulmanos e cristãos, iniciado no século VII, quando povos islâmicos começaram a se expandir pelo Mediterrâneo e conquistaram terras no Oriente Médio, no norte da África e no sul da Europa. 4 séculos depois, os cristãos europeus vivenciavam um intenso fortalecimento das atividades comerciais e contavam com o apoio de muitas pessoas dispostas a embarcar na aventura rumo à Terra Santa. Entre elas estavam os filhos de nobres que não tinham direito à herança e os excluídos pelo crescimento populacional das cidades, em geral, estimulados pelas promessas de riqueza. Mas além do sonho de enriquecimento, havia motivações religiosas, como a prática da peregrinação, considerada uma maneira de se purificar dos pecados, e a crença de que morrer em nome de Deus garantiria a entrada no paraíso. E assim, os exércitos cristãos se formaram rapidamente, mas a primeira expedição, conhecida como Cruzada dos Mendigos, acabou massacrada antes mesmo de chegar à Terra Santa. Então, uma nova tropa foi organizada sob a liderança de membros da nobreza. Conhecida como Primeira Cruzada, essa expedição conquistou Jerusalém e outros pontos da Palestina. Com o fim dos combates, muitos nobres retornaram à terra de origem com grande riqueza. Aqueles que permaneceram organizaram os estados latinos do Levante, entre eles, o Reino de Jerusalém. Para auxiliá-los na proteção, foram criadas as ordens religiosas militares, como a dos Templários e a dos Hospitalários, que também eram responsáveis por receber os peregrinos cristãos, fornecendo abrigo, alimento e cuidados médicos. Com o tempo, os muçulmanos começaram a reagir e conseguiram retomar alguns territórios. Diante disso, os cristãos organizaram a Segunda Cruzada. Caracterizada pela violência e pelo predomínio dos interesses econômicos, a expedição não teve o mesmo sucesso da anterior. 40 anos depois, os muçulmanos reconquistaram Jerusalém. Começava assim a Terceira Cruzada, comandada pelos principais governantes cristãos da época, o rei britânico Ricardo Coração de Leão, o rei franco Filipe Augusto e o imperador Frederico I do Sacro Império Romano-Germânico. Sem conquistas territoriais significativas, a Terceira Cruzada apenas estabeleceu um acordo pelo qual os muçulmanos permitiam que os cristãos visitassem Jerusalém. Ao longo do século XIII, aconteceram ainda outras 5 cruzadas, motivadas por diversos fatores, alguns bem distantes da fé. A Quarta Cruzada, por exemplo, nem chegou à Terra Santa. Sob influência dos venezianos, ela culminou no saque à cidade de Constantinopla. A Oitava Cruzada, por sua vez, até mudou de foco ao combater os povos islamizados do norte da África. Em 1291, caiu o último reduto cristão na Terra Santa, a cidade de São João d'Acre. Dessa forma, encerrou-se um ciclo de combates que provocou importantes mudanças na Europa. Uma delas foi o aumento das navegações no mar Mediterrâneo, o que intensificou a presença dos comerciantes europeus nos entrepostos da região e a prática do comércio na Europa. Outro resultado foi o aumento do intercâmbio entre a cultura europeia e a cultura do Oriente. Vários conhecimentos desenvolvidos pelos muçulmanos no campo da astronomia, da medicina e da matemática chegaram à Europa por meio dos cruzados.